para o seu último bloco de confronto de ideias entre os candidatos aqui à presidência da OAB, dessa vez com os temas sugeridos, apresentados pelos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. Samuel Straioto, é com você. O primeiro tema abordado pelos internautas, um dos mais abordados, foi a questão da digitalização dos processos na Justiça. Alguns internautas defendem, outros reclamam. E vários direcionaram perguntas: qual a avaliação dos candidatos e as propostas quanto a este assunto? Eu agradeço os internautas por essa magnífica pergunta. Realmente, o que nós estamos aqui a dizer durante todo esse debate, o processo de digitalização dos processos físicos, muito importante que eles ocorram. Porém, a forma adotada pelo Tribunal de Justiça prejudicou a advocacia e a atual gestão nada fez para defender a advocacia. A advocacia perdeu dinheiro. Somos a favor da digitalização dos processos. Somos a favor de que o processo se torne digital. Isso é um avanço. Porém, a forma que foi usada, quer dizer, não se olhou para a advocacia. E a OAB, agachada, inerte, sem dar resposta devida à advocacia que o elegeu. E agora pede mais 3 anos. Eu fico pensando que onde que nós estamos? O candidato, ele acha que ele vive numa propaganda, que aquela propaganda ele já começa a acreditar que é verdadeira. Está aí a resposta. Os ouvintes aí, os internautas, eles estão dizendo que não estão satisfeitos com a digitalização dos processos. Então, o que nós temos a dizer? Que a digitalização dos processos, ela deve ser feita, mas não que deve paralisar o procedimento, não deve paralisar o processo, porque se paralisa, o advogado não ganha dinheiro. E na nossa gestão, OAB para você, o advogado vai ganhar dinheiro. Alexandre Caiado, presidente, Miriam Barcelos, vice-presidente. Candidato, tempo para esta resposta, portanto, ao questionamento trazido pelas nossas redes sociais. E agora os 2 outros candidatos, Pedro Paulo Medeiros e Lúcio Flávio, tem 1 minuto cada. Pedro Paulo Medeiros, 1 minuto. Também, com relação à digitalização, é importante nós fazermos aqui uma menção de que o fato de os processos hoje serem digitalizados, facilita muito a prestação jurisdicional, não tenha dúvida. Os advogados conseguem ter acesso aos processos quando querem, o jurisdicionado, o próprio cidadão tem acesso, os magistrados, os servidores conseguem lidar com o processo de forma muito mais rápida. Não há dúvida de que com isso nós conseguimos mais eficiência nos processos. O problema é como é que está se dando a transformação de físico para digital. É isso que está atrapalhando e muito a vida da advocacia. Alvarás não são expedidos, despachos não são feitos, infelizmente não há juízes e servidores suficientes para atenderem a demanda. É nisso que a OAB tem que trabalhar, tem que ir lá para dentro do judiciário, conversar com o juiz, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, mas não consegue. Afinal, a atual gestão arrumou uma briga com o judiciário desnecessária por total inabilidade e, é claro, a gente não consegue conversar com o judiciário nessa situação não. Vamos retomar a relação harmônica e respeitosa com o judiciário, sim. 1 minuto também para comentar sobre essa questão do candidato Lúcio Flávio. 1 minuto, candidato. Com relação à digitalização, é óbvio que eu sou favorável à conversão dos processos físicos em digitais. As vantagens são imensuráveis. Com relação à colocação do candidato Alexandre Caiado e do candidato Pedro Paulo, eu quero esclarecer que a OAB atuou sim e muito durante o ano de 16 e 17, que foi o início do processo de digitalização lá em 16, tanto que o Tribunal de Justiça alterou o seu mecanismo de digitalização. Por exemplo, nas varas do interior, nós já vemos que houve uma alteração, o acervo físico ele está sendo digitalizado aos poucos e não com a paralisação dos trabalhos, como aconteceu nas varas cíveis da capital. Importante notar que a OAB trabalhou muito, foi ao CNJ, mas não pode ser responsabilizada por um erro estratégico de uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de Goiás e não pela ordem.